Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a ATP 250 de Winston-Salem. Eu achando que eu ia só falar do título, da final, né? Porque eu não tô acompanhando o torneio, tipo assim, pelo menos não com a veemência que eu faço com outros torneios, né? Tipo aconteceu em Washington, por exemplo. Porque assim, o Winston-Salem, apesar de ser um 250 com um chaveamento muito grande, ao ponto dos cabeças de chave até pularem a primeira rodada, né? É um torneio vazio. A gente está vendo um torneio em que o melhor ranqueado era o próprio Stefanos Tsitsipas, né? E o cara cai hoje pro Yonkachebu em 6-3, 6-2. O Tsitsipas, que é 28 do mundo, procurando um torneio não só para ganhar pontos, mas para ganhar confiança antes do US Open. E eu acho que esse resultado tem um efeito muito contrário, né? Levar 6-3, 6-2 do Yonkachebu, que não tem vitórias consecutivas desde o mês de fevereiro, que vem de um ano de 7 vitórias e 21 derrotas antes desse torneio. Olha, isso diz muito sobre a fase atual do grego, mas assim, eu acho que tanto ele e o Medvedev, eles estão incorrendo no mesmo erro de ficar repetindo fórmula que já está um pouco previsível demais, né? Mas eu acho que no caso do Tsitsipas é um pouco pior no aspecto de que a gente vê que assim, ele não aceita os pontos fracos dele, entende? Eu acho uma coisa meio curiosa que, assim, o cara, ele tem um backhand frágil, a gente sabe disso, o backhand dele é frágil, ele é um cara que comete muitos erros com o backhand, e quando o backhand naufraga, ele tende a puxar até o forehand junto, que é a qualidade maior do jogo dele. E assim, ele tem um backhand problemático. Sabe qual que é uma solução muito bem vista para esses momentos? É você tentar tirar a velocidade do backhand, jogar um slice, trazer uma variação extra. O Dimitrov faz isso muito bem. O Dimitrov não é um cara que sustenta pancada de backhand. Inclusive, se ele usasse o backhand igual o Tsitsipas, eu acho que os resultados seriam muito similares. Ele espera o momento certo para ir para pancada, né? O Dimitrov é um cara que usa uma boa técnica e, obviamente, usa essa variação de ritmo a favor dele. Ele não é um cara que sustenta pancadaria no backhand com uma mão só, como o Wawrinka é capaz de fazer. O Wawrinka não precisa, entende? Ele pode dar pancada mesmo, ele usa o giro do quadril, acelera o golpe, né? Mas a questão é, o tenista que ele sabe que não se garante o tempo todo na pancada, usa slice. O Federer fazia isso muito bem. O Tsitsipas, ele não consegue fazer isso, gente. É um pouco frustrante que, assim, ele tem um backhand ruim. Por que ele mete a mão na bola o tempo todo, entende? Por que ele dá tanto ponto de graça tentando forçar a velocidade do golpe que ele não consegue sustentar? Porque, assim, não precisa ser um gênio para saber que ele não consegue sustentar, mas o problema é que assim, os adversários sabem e ele continua insistindo nisso, né? A devolução dele não funciona no backhand, impressionante isso. Tipo, todo mundo agora, não precisa nem ser previsível, mas sacar no backhand, sacar uma bola, principalmente aquele saque kick no backhand, machuca o Tsitsipas com uma barbaridade, né? E ele não tem conseguido se impor nos games de saque como ele estava fazendo pelo menos na temporada passada. Ele é um sacador de qualidade, né? Ele saca bem, mas até isso tá falhando no jogo dele hoje. Ele foi quebrado muitas vezes hoje. E numa quadradura rápida. Eu acho que assim, o pior é isso, né? Você ser quebrado muitas vezes em uma quadra que teoricamente é difícil fazer quando você saca muito bem. A gente não tá falando do Navone, a gente não tá falando do Goffin, que saca 170 por hora. Aí você entende o cara ser quebrado muitas vezes, porque a característica de jogo dele não colabora. Mas a gente tá falando de um cara que saca bem. E hoje a gente vê um jogo que para mim é reflexo do quê? De um cara que não consegue sair da fórmula base nem por um segundo. E os adversários já sabem os problemas da fórmula base. Por que o cara despenca para 28 do mundo? Porque hoje a gente consegue ver, ele não se garante, né? Com o backhand, ele se abala muitos momentos de baixa, e aí você tem as janelas para conseguir crescer para cima dele. E assim, a gente vê isso até com o Medvedev. Antes o Medvedev matava o adversário de desespero quando ele sustentava as trocas o tempo todo. Hoje, as pessoas pagam para ver, elas aguentam a troca com o Medvedev, esperam o momento certo para ir para ataque, porque ele sabe que o Medvedev não é um cara que vai muito pro ataque, né? Em 2023, o Medvedev conseguiu resultados até bons porque ele estava conseguindo atacar, ele estava conseguindo ter equilíbrio, né? Ele se defendia ao mesmo tempo que ele conseguia ir pro ataque, né? Hoje não está conseguindo gerar winners, o forehand dele não está machucando nada, o backhand dele também está só no ângulo, ele ainda consegue um golpe outro ali, mas não tem tido velocidade, o saque dele não tem funcionado. Então assim, a questão é, o Medvedev em 2023 ainda alcançar, e até mesmo em algum ponto em 2024, alcançava a certo momento o nível de ataque que permitia ele ganhar alguns jogos até de tenistas maiores.
Agora, o Stefanos, ele não tem, tipo assim, um jogo que se garante defensivamente muito bem e nem no ataque quando o jogo vai muito pro lado do backhand, né? Ele é muito dependente de definir com forehand, e aí quando o backhand não funciona, ele usa demais o exagero no forehand, aí comete erros também com golpe. Cara, é impressionante o efeito dominó que acontece com o cara. Mas aí o que eu penso, né? Tipo assim, o cara caiu para 28 do mundo, tá quase escorregando para fora do top 30. Ele chama o antigo técnico de volta, o que é o pai dele, né? Tipo, porque ele fala que o importante é se sentir como uma família. Ele falou isso nas declarações dele lá no Instagram, porque que não deu certo com o Goran Ivanisevic, entende? Mas eu fico perguntando, né? Tipo assim, ele trocou de técnico pra, quem sabe, trazer algo diferente, mas assim, tá muito nítido que o esforço para mudar, o esforço para tentar reverter o contexto ruim que ele tá ali colocado, é zero. Desculpa, gente, é o mesmo tenista que eu tô vendo hoje, que eu vi nos momentos ruins do ano passado, e eu ouso dizer, aquele negócio, por que em 2019, 20, 21 ele ainda conseguia grandes resultados? Porque as pessoas ainda não tinham tanta ideia dos problemas do jogo dele, né? E aí elas só começaram a sacar mais ali para 2021 para frente, né? Acabou meio que o efeito novidade. A mesma coisa aconteceu pro Danil, entende? O Danil também teve o efeito novidade. Quando o cara surge em 2019, ninguém tem ideia de como jogar com o cara. Até certo ponto de 2021 é assim, né? Tipo, você vê, teve jogos que o cara fez duplo 6-2 no Zverev, tipo, porque o cara tava injogável, né? Agora, começaram a entender o jogo dele em 2022, a queda de desempenho aconteceu. Em 23 ele trouxe um pouco mais de agressividade, funcionou, mas 24 para frente o negócio também só tá caindo, né? Então assim, eu fico frustrado em ver talento sendo desperdiçado, mas sabe o que me frustra também? Tenistas que não vão se adaptando e não vão evoluindo. Porque o Big Three, quando a gente pega, por exemplo, os 3 maiores tenistas da história, são pessoas que se adaptaram com o contexto. O Roger Federer de 2017 não tem similaridade com o Federer dos anos 2000. É um cara que vai muito mais para a rede, jogando muito mais rápido. Ele parou de usar tantos slices, usava muito mais em contextos específicos, metia a mão na bola, ele estava tentando sufocar o adversário. O Nadal que a gente viu em 2017, 19 é diferente do Nadal que a gente via de 2011, 13. Ele usando muito mais o peso do forehand, ele mudou muito assim, a maneira também do backhand, usando muito mais o backhand na cruzada e na paralela, né? Tipo assim, com mais, de maneira mais ofensiva. O Djokovic, ele foi melhorando muito o saque, o voleio. O Djokovic de 2011 não sacava tão bem quanto o Djokovic de 2021, por exemplo, né? E não voleava tão bem. Talvez tivesse mais energia para percorrer a quadra, mas o que eu quero dizer? O que transformou esses caras na trindade mágica do tênis? A busca por se superar o tempo todo, te trazer novo repertório, entende? Se os caras se conformassem, por exemplo, se o Djokovic conformasse com o nível de 2011, ele ganharia menos grandes slams, mas ele buscou mais. E a gente tem que lembrar, o Djokovic foi atrás de um Boris Becker, o Djokovic foi atrás de um Goran Ivanisevic, o Federer foi atrás de um Ivan Lubitsch, entende? Você tem gratidão, o Djokovic tem uma gratidão muito grande por Marian Vaida, mas ele soube seguir em frente, né? E ele soube buscar mais, né? Ele entendeu o que ele era capaz de fazer e buscou um nível extra, né? E buscou um degrau a mais. Eu fico muito revoltado em ver tenistas que, assim, tá nítido pro mundo todo que a fórmula que eles estão jogando não entrega mais um resultado vencedor. Agora, os caras não lutam para sair do buraco. Me frustra ver o Medvedev assim. Agora, ver o Tsitsipas levar um 6-3, 6-2 de um Yokatchebu que não tem nem 10 vitórias no ano, né? E não é um cara Terence Atmani, entende? Que jogou esse nível absurdo ali. Você vê o jogo, é muito porque o Tsitsipas jogou muito mal, mas assim, estrategicamente não tem leitura de jogo, é repetir fórmula que não tá dando certo. O cara é quebrado um monte de vezes e não muda a forma de jogar. Como é que eu quero ver, tipo assim, como é que vai ter resultado melhor do que esse? Então, assim, é realmente um resultado que diz muito sobre a abordagem falha da carreira, né? É um cara que, assim, acha que, pela maneira que ele jogou, que já levou ele até certo ponto a finais de Grand Slam, títulos de Masters 1000, que não tem erro nisso, entende? Que ele um dia volta para aquele nível, é só insistir nisso, né? Mas tá nítido que ele precisa trazer coisas novas pro jogo, né? Se continuar desse jeito, olha, eu acho que ele fica fora do top 40 cedo ou tarde, né? Porque, assim, olha pro desempenho hoje. Se esse cara for longe no US Open, vai ser uma surpresa muito grande. Até porque nunca na carreira foi longe lá, né? Tipo, ele até tem boas campanhas no Australian Open e no Roland Garros, né? Mas
O US Open nunca foi o terreno do Stefanos, e com esse ranking que ele tá hoje também, não custa assim chegar à terceira rodada e já enfrentar uma pedreira, né? Mas hoje perdeu para um tenista que acho que nem no top 70 tá e perdeu feio. O que ele vai trazer para o US Open de diferente, né? E o que ele tende a fazer para conseguir algo além de 5 games contra um Ion Catchbull? Porque esse está virando a dúvida do cara agora, um cara que antes mirava Grand Slams, hoje está aí ganhando só 5 games no jogo do Ion Catchbull. É impressionante. Esse declínio acelerado do Tsitsipas é um negócio que me assusta muito, porque, olha, é meio sem precedente, né? Porque é muito grande a queda de produção, é muito grande mesmo. É difícil você ver um tenista que, poxa, 3, 4 anos atrás era top 5. É assim, imaginar que num período tão rápido de tempo o cara sairia de um top 5 para hoje, assim, ele tá atrás no ranking do Alger Aliassime, que não tá jogando bem, ele tá atrás no ranking de tenistas como Flávio Koboli, Hugo Humbert, entende? Mesmo em anos muito apagados, é surreal, porque a gente tá falando de um cara que já foi finalista de Slam, e jogou 3 Masters 1000 na carreira dele, é surreal essa queda de desempenho, é impressionante. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.